Lucas, capítulo de número 16, para que a gente possa ler então versículos 19 até o 31. Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Esse será o texto da exposição dessa manhã. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Ele estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, o homem replicou novamente. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependeriam. No entanto, Abraão responde novamente: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Ó Deus bendito, esse é um momento muito importante do culto que nós prestamos ao Senhor. Porque esse é o momento que o Senhor fala com o teu povo. A despeito de nós, a despeito das nossas fraquezas, dos nossos pecados, o Senhor tem sido misericordioso para conosco e o Senhor tem falado às nossas vidas e aos nossos corações por meio do teu Espírito. E a minha oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para que nós venhamos entender as maravilhas da Tua lei e a maneira como nós devemos viver no Teu reino. Dar, ó Deus, que esse seja um tempo de edificação para mim e para os meus irmãos. Tira todo o empecilho de entendermos a Tua palavra, de sermos quebrantados pela Tua palavra e de vivermos verdadeiramente como súditos do Teu reino. Ajuda-nos, Pai, nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma sociedade de consumo e isso não é novidade para ninguém. Você provavelmente conhece ou até mesmo talvez seja uma pessoa como
Essa que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para ser o que não é, e agradar quem não conhece. Essa é uma realidade. As estatísticas dizem que nós gastamos hoje 5 vezes mais do que nós gastávamos em 1950. A gente vive em um país endividado, onde as pessoas estão gastando muito mais do que ganham. A maioria dos brasileiros hoje tem dívidas que são maiores do que o seu salário do mês. As contas já não mais fecham. Bem, mas da onde vem isso e por que as coisas são como são? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa sociedade é fruto de um grande evento ou de uma grande mudança que aconteceu no século XVIII. A nossa sociedade passou de um processo de fabricação das coisas manual para uma fabricação industrial. Por exemplo, se você pegar os charutos tão famosos, os charutos cubanos, e você for olhar como eles eram fabricados e hoje como são fabricados os charutos, você vai se assustar com a diferença na produção. Antigamente era tudo manual. No entanto, hoje as fábricas já produzem milhares e milhares por hora. E isso então trouxe um dilema para as indústrias. Porque começou a se produzir muito, e o estoque começou a aumentar. E o que é que nós então devemos fazer para limpar esses estoques? E para fazer com que a gente ganhe ainda mais dinheiro? É nesse momento que surge o marketing. E o marketing começou a trabalhar principalmente tentando mostrar que nós temos grandes necessidades. E que na verdade nós precisamos dessas coisas. Não que nós as queremos, mas que nós de fato precisamos dessas coisas. Algumas coisas que nós não conseguimos viver sem essas coisas. O marketing então começou a alimentar as idolatrias do nosso coração e conectou o consumo à felicidade. Essa é a razão pela qual muitas pessoas, em um momento de abatimento ou de dificuldade na vida, elas precisam ir aos shoppings, porque comprando elas se sentem melhor. E se você olhar então as propagandas, você vai perceber que a compra hoje é vinculada à felicidade. Não é por acaso que a Coca-Cola sempre disse: abra a felicidade. Não é por acaso, de igual modo, que o Pão de Açúcar diz que lá é o lugar de gente feliz. Não é sem razão que nós temos até um McLanche que é feliz. E se você tem essas coisas, então você vai encontrar propósito na sua vida, razão de viver, significado. No entanto, toda essa mensagem do evangelho secular, que não considera Deus e que não considera a vida depois dessa vida, esse evangelho secular que não considera que tudo que nós temos é uma dádiva de Deus e que nós só somos administradores dessas coisas, nós não as usamos para o nosso bem, para o nosso bel prazer. O evangelho secular que ainda prega a mensagem da serpente lá no Jardim do Éden, que existe uma vida melhor fora do reino de Deus, e que na verdade o significado da vida está nesse reino do voltado para nós mesmos. Esse evangelho secular tem nos levado a sermos amantes do dinheiro. Sim, a avareza é uma realidade no nosso mundo. Bem, que isso é uma realidade no mundo que nós vivemos, talvez isso não seja novidade para muitos.
E era que de se esperar que aqueles que têm uma cosmovisão bíblica cristã, que aqueles que entenderam que Deus criou todas as coisas, que aqueles que entenderam que o nosso reino não é desse mundo, que aqueles que entenderam que de fato o principal da nossa vida é o reino por vir, é de se esperar que as coisas fossem diferentes para essas pessoas. É de se esperar que esse grupo que agora está aqui sentado, que me ouve, e que todos os demais que estão na internet, que têm contato com essa revelação, com essa descrição da vida segundo a palavra de Deus, pensasse de maneira diferente, agisse de maneira diferente. Mas isso também não é uma realidade. Porque o vírus da ganância, mesmo com tantos anticorpos escriturísticos, ele ainda tem picado e contaminado até mesmo o povo de Deus. E nós temos sim amado todas essas coisas mais do que o Senhor. E é curioso que quando que nós não gostamos muito de ouvir essas coisas. E aqui então estão esses fariseus. Jesus, no contexto desse texto, ele está falando para os seus discípulos a maneira como agora o reino é chegado, a maneira como nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, a maneira como agora nós precisamos dirigir a nossa vida de uma maneira diferente. E agora ele está pregando o evangelho e ele está chamando os seus discípulos. E o chamado de Jesus é: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora nós estamos iniciando um novo reino, é uma nova era, é uma nova maneira de perceber a vida. E Jesus então começa a contar uma série de parábolas sobre a vida, sobre a maneira de se lidar com a vida, e aquilo que nos espera depois. Então, ele começa a falar sobre a parábola do filho pródigo. Isso nós encontramos, e você pode olhar na sua Bíblia, no capítulo de número 15, você encontra isso, Jesus falando sobre a parábola do filho pródigo, e mostrando que alguém pegou todos os seus bens, e agora desperdiça os bens do seu pai e da sua família, com os prazeres desse mundo. Mas esse jovem é chamado ao arrependimento, e ele se arrepende. E depois Jesus fala que alguém agora que pega os bens do seu senhor, e essa é a parábola do administrador infiel, e ele gasta isso de maneira errada. E Jesus então mais uma vez os chama ao arrependimento. A parábola fica em suspense. Não sabemos o que aconteceu com esses que estavam ali envolvidos naquela parábola. Bem, quando os fariseus eles estão ouvindo essas coisas, eles mordem a chumbada, como nós dizemos. E eles retruncam a Jesus. E Jesus diz, olha, ainda falando aos seus discípulos, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar a um e odiar a outro, ou nós vamos desprezar a um e amar ao outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, isto é, ao dinheiro. A vida não é dessa maneira. E aí então eles retruncam mais uma vez. E aí nós chegamos ao texto que está na liturgia. Pegue sua ordem de culto, esse é o primeiro texto. Versículo de número 13, Jesus diz: nenhum servo então pode servir a dois senhores. E aí então, versículo de número 14 diz: os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E aí então Jesus os repreende. Jesus diz: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Bem, aqui então nós temos o contexto dessa passagem. Você não pode entender essa parábola, a parábola do rico e o Lázaro, sem entender esse contexto. Porque o que nós temos aqui é exatamente uma descrição dessas 4 coisas levantadas por Jesus. Os fariseus são amantes de si mesmos, eles se amam,
Eles estão preocupados apenas com eles mesmos, e Jesus já tem percebido isso. Eles amam o dinheiro, eles amam os banquetes, eles amam o status, eles desprezam a palavra de Deus, e eles estão cheios de autojustiça. E então, tendo isso em mente, Jesus os convida para que possam olhar então para essa parábola. Então, o que é essa parábola? Essa parábola que nós acabamos de ler, nada mais é do que uma descrição em forma de palavras de quem são os fariseus. Jesus poderia pintar um quadro e usar cores fortes para descrever os fariseus. Mas ele então resolve fazer isso usando palavras. E usando então essa história que nós acabamos de ver. Essa história é uma descrição imagética desse texto que nós acabamos de ler. Então nós chegamos ao nosso texto, que é estruturado dessa maneira. A primeira parte é a história na terra. E o contraste que há entre o rico e Lázaro, versículo de número 19 e 23. A segunda parte é um diálogo que há no céu. E nós encontramos esse diálogo nos versículos de número 24 até o 31. A primeira parte então desse texto, a história que acontece na terra, ela é apresentada dessa maneira. Ela é apresentada em uma estrutura literária chamada ABBA. Você vai observar que o texto começa no versículo de número 19 falando do rico e da vida que ele levava. Na vida, tudo era um banquete e tudo era carregado de muito luxo. Chegamos então a uma rápida descrição de Lázaro, que na vida era sofrimento. Lázaro na morte vive banquete, enquanto o rico na morte experimenta o sofrimento. E aqui nós encontramos então essa inversão de papéis. Vamos ver então o que esse texto diz e o que ele significa no contexto da sua época e depois quais são as lições para nós. Vamos começar então pela primeira parte dessa descrição, então chegamos ao versículo de número 19. E o texto então, falando sobre o rico, que na vida era banquete, o descreve da seguinte maneira. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Bem, essa aqui é uma descrição precisa, enorme, muito, mas muito importante. O texto diz algumas coisas que os ouvintes daquela época, eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Não eram muitas pessoas que usavam as vestimentas como aqui nós temos descrita. Púrpura era algo muito caro porque era algo muito raro. Uma roupa com púrpura era uma roupa muito cara. A palavra usada para linho fino era uma palavra que descrevia vestes íntimas usada por poucos naquela época. E o texto ainda fala de um grande luxo que cercava esse homem. O texto ainda fala que na sua casa, o mendigo depois vai estar posto exatamente no portão da casa. Isso é uma descrição de alguém que mora muito bem. A sua casa é murada, há um grande quintal, e a descrição aqui é de um grande castelo. Então o que nós temos aqui é um homem que é muito rico. O contraste depois que é feito entre o banquete que ele tem na vida e o banquete que Lázaro tem na pós-vida, mostra que de fato diariamente ele oferecia aos seus convidados um grande banquete. Naquela época, se você chamava para a sua casa de 2 a 4 pessoas, você matava uma galinha. Se você chamava de 4 a 8, você matava um pato. De 10 a 15, um cabrito. De 15 a 35, matava-se uma ovelha. De 25 a 75 pessoas, matava-se um bezerro. Bem, isso aqui era uma realidade todos os dias na casa desse homem. Ele era um homem muito rico. E não apenas um homem muito rico, é um homem que amava, se alegrava
em ostentar todas essas coisas. Ele tinha, e ele gostava que as pessoas soubessem que ele tinha. Bem, versículo de número 20, nós chegamos então à descrição de um outro personagem da nossa história. Lázaro na vida, sofrimento. E o texto diz desse homem que ninguém amava e que ninguém curtia o seguinte: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Algumas coisas que nós precisamos entender aqui. A primeira delas é que o texto diz que ele fora deixado. O verbo é passivo, sim, por quê? Porque Lázaro provavelmente estava tão doente que ele não conseguia mais andar para mendigar. A comunidade que estão à sua volta resolveu cuidar desse mendigo. Afinal, ele é um filho de Abraão, ele é um judeu. Ele é da nossa família, porque nós temos um único pai, Abraão. Ele é um dos nossos. Sabendo então que na cidade havia um homem muito rico, alguém que não faria diferença matar mais um pato ou mais uma galinha, nem mesmo se fosse mais um bezerro para poder alimentar esse mendigo, ele então deixa esse mendigo diariamente na porta desse homem. Ele está doente. E diz o texto que a fome era tão grande que ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Essa é a palavra usada no Novo Testamento para dizer de alguém que deseja muito uma coisa, mas nunca consegue. Não consegue obtê-la. Isso quer dizer então que ele desejava comer aquilo que caía da mesa do rico. Mas ele não tinha essas coisas. Mas era normal as comidas caírem sobre a mesa e debaixo da mesa. Mas o que fazia com essas comidas? O que fazia depois dos grandes banquetes para os principais convidados daquela cidade? Os alimentos eram dados aos cães, esses mesmos que vinham lamber as suas feridas. Lá estava alguém criado à imagem e semelhança do Senhor, mas desprezado por um homem que poderia cuidar de um seu irmão, porque ele também é filho de Abraão. Bem, mas a situação agora, ela dá uma reviravolta. Aí então nós chegamos agora ao que acontece. Lázaro na morte, banquete. Banquete. E o versículo de número 22a diz o seguinte: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. Bem, a expressão aqui, a descrição aqui é uma descrição fantástica. Porque o mendigo agora, ele morreu, não se fala nada do seu sepultamento. Provavelmente, se ele teve, foi algo bem simples. Mas depois disso, os anjos, que são aqueles que são os servos do Senhor, o levam para o seio de Abraão, ou o peito de Abraão. A descrição que é apresentada aqui agora é a descrição de um grande banquete. Porque está perto de alguém que é importante em uma casa, é porque você é um convidado de honra. Normalmente, quando você era convidado nessa época para participar de um banquete, quanto mais honra você merecesse, mais próximo do dono da casa você se sentava. Essa é a razão pela qual aquele homem, quando convidou Jesus para jantar na sua casa, a fim de exultá-lo, um fariseu, ele não deu as honras devidas a Jesus. E por essa razão, aquela mulher entrou na casa para poder dar as honras devidas a Jesus. E agora aqui está ele, no peito de Abraão. Lembra-se que havia um discípulo que ele sempre estava no peito de Jesus? Sim, João. João era aquele que sempre se aproximava de Jesus. E isso demonstra então uma grande proximidade, intimidade. E no contexto aqui dos banquetes, isso mostra então um lugar de honra. Esse homem então está em um lugar de honra.
E aí nós chegamos então, agora mais uma vez a reviravolta, e o rico na morte é carregado de sofrimento. Ele morreu e ele foi sepultado, e agora ele está não apenas na sepultura, ele é levado para um lugar de tormento, ele está atormentado, e ele está ali sofrendo as mais terríveis angústias da sua alma. Diante disso, então, o texto apresenta-nos a segunda parte desse texto, que é o diálogo que então acontece no céu. E aí nós temos então a primeira parte do diálogo. Então ele olha e ele vê Abraão e ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Bem, se você conhece a história do cego Bartimeu, quando ele vai buscar a Jesus, é isso que ele diz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bem, essas são agora as palavras desse homem muito rico. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é essa expressão, Pai Abraão. As traduções, algumas versões árabes, trazem o pronome possessivo meu, nesse momento aqui. E alguns dizem que esse pronome ele está implícito em grego, mas não está claro, mas as traduções entenderam isso, porque viram aqui de fato essa reivindicação da parte desse homem, de que ele faz parte da família. E por que ele faz isso? Porque na cultura judaica e na cultura do Oriente Médio, quando você está em grande aperto, você faz uma coisa: você busca o pai, o chefe do clã. E, culturalmente falando, ele se vê na obrigação de te ajudar no momento de necessidade. Você pode ir, ele é o líder, ele é o chefe, ele é o pai daquela família, e ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. A cultura aponta para isso, então se valendo disso ele diz: lembre-se, nas minhas veias sempre correram o sangue de Abraão, por isso agora lembre-se que eu sou o teu filho, pai Abraão, ajuda-me. No entanto, deu ruim. O tiro saiu pela culatra, o pedido não foi aceito. E a resposta de Abraão é: filho. A palavra mais usada para filho no Novo Testamento é huios, mas aqui ele usa um outro termo, tecnia. Esse é o termo usado, tecnon é o termo usado muito por João no seu evangelho para falar dessa proximidade. E Abraão então diz filho ou filhinho, como é a tradução, por exemplo, para esse termo nas cartas de João. Filhinho, lembre de uma coisa, lembre-se, essa é uma expressão usada muito pelos profetas para o chamado ao arrependimento. Por isso que lá na carta que João escreve às igrejas da Ásia, em uma das cartas, na carta à igreja de Éfeso, ele diz: lembre-te de onde caíste, arrepende-te e volta. E agora é dito: filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado. Aqui está ele. E você está em sofrimento. Veja que isso aqui nós temos é exatamente a primeira parte do texto, agora é repetida. Lembra lá da estrutura? A, B, B, A? Ela novamente está. É como se estivesse apenas recapitulando. Lembre-se, você recebeu coisas boas na vida banquete. No entanto, Lázaro recebeu coisas más na vida sofrimento. E agora ele está aqui sendo consolado na morte banquete. E você está em sofrimento, rico na morte sofrimento. E aí então ele mostra que isso na verdade está bem conectado à maneira como ele viveu na terra. O que está acontecendo aqui é uma consequência das suas atitudes e das suas escolhas lá na terra. E durante a sua vida, diz o texto, e essa é uma coisa importante a ser percebida, você recebeu todas essas coisas. Bem, o verbo aqui mais uma vez é passivo e aponta para um fato que já foi apresentado lá na primeira parábola, que é paralela a essa que nós lemos na liturgia. Tudo que ele recebeu não era dele,
era dádiva de Deus. É por isso que agora Jesus coloca essas palavras na boca de Abraão, dizendo: filho, na vida você recebeu, você não conquistou, você recebeu essas coisas boas. Tudo tinha vindo de Deus e deveria ser voltado para Ele. Inclusive, isso deveria ser usado para o cuidado de Lázaro. Bem, aqui Jesus está trazendo mais uma vez o resumo da lei, em outras palavras. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que agora isso está sendo posto em outras palavras. E aí, ele continua. Ele diz: além disso, há um abismo que nos separa. Há um abismo que nos separa. Então, que nos separa. E isso nos leva a um outro ponto importante que Jesus está aqui trabalhando. Havia entre os judeus um senso muito forte de eleição. E esse senso de eleição estava em uma convicção de que se você é descendente de Abraão, você tem um lugar no banquete celestial. Parece que isso não é uma verdade. Porque aqui nós temos alguém que chama Abraão de pai. Nós temos aqui alguém que responde exatamente como se ele fosse filho. Mas nós temos aqui uma distinção de destinos. Por quê? Isso vai ficar claro na maneira como Jesus vai apresentar. E vai dizer que para ser filho, então, para ser filho de Abraão, é necessário se viver como Abraão viveu. E Jesus vai trabalhar essas coisas um pouco mais à frente. Fica claro também para os ouvintes dessa parábola que não há uma espécie de segunda chance. Não há mais o que fazer, não há mais o que dizer diante de uma situação como essa. Eu ainda era bem pequeno quando minha mãe dizia várias vezes que eu deveria me preocupar com a maneira como eu vivia e de como eu me relacionava com Deus. Porque depois da morte, dizia minha mãe sempre para mim, segue-se o juízo, segue-se o juízo. Por isso o texto continua dizendo e falando sobre esse mesmo assunto. Ele replica mais uma vez, ele replica. Ele é demais, né? Ele quer que Lázaro saia de lá para vir servi-lo. Ele é um cara folgado. E ele ainda retrunca mais uma vez. Não, eu te suplico. Manda Lázaro, esse aí mesmo, esse mendigo aí mesmo. Manda Lázaro ir lá à casa do meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Bem, aqui os comentaristas, eles divergem sobre o real propósito e talvez a real motivação desse homem de dizer essas coisas. Se ele de fato agora finalmente se preocupa com alguém além dele mesmo, ou se isso até mesmo é uma ação, de certo modo, ainda voltada para si mesmo, porque como talvez o homem principal da família, e talvez o grande representante da família, ele não queira estar nessa situação, e nem que outros também estejam. Ele que deveria conduzir a todos o caminho, agora é o primeiro a alimentar isso a todos que estão à sua volta. A gente não sabe ao certo qual o propósito de Jesus em dizer essas coisas. Independente disso, a resposta então de Abraão é: eles têm os profetas, eles têm a Moisés, que eles ouçam. Mas ele continua replicando e ele diz assim: não, pai Abraão. Se alguém for lá dentre os mortos e falar com eles, eles vão se arrepender. Se isso acontecesse, eu tenho certeza que eles se arrependeriam. E aí a resposta de Abraão, mais uma vez, é: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Jesus está dizendo aqui? 2 coisas que você precisa entender bem. A primeira delas, Jesus nesse texto está falando de si mesmo. Sim, os profetas falaram sobre Jesus Cristo. Moisés falou sobre Jesus Cristo.
E os profetas disseram que sobre o Messias. E agora onde é que está o Messias? Exatamente na frente da audiência que o ouve. No entanto, eles leram os profetas, eles estudaram a lei, e eles ouviram os profetas? Não, porque agora está aquele que é a palavra, mas é zombado por eles e rejeitado. Quando Jesus ensina sobre o reino de Deus, eles zombam de Jesus e eles rejeitam a Jesus. E Jesus diz, eles já têm os profetas. Está tudo lá, está claro, mas eles não querem. Mas mesmo se alguém viesse dentre os mortos e dissesse essas coisas, eles não creriam. E talvez a prova disso está no fato de que Jesus trouxe Lázaro dentre os mortos. Um sumo sacerdote presenciou tal fato. E ele passou a crer em Jesus? Não. Mais ainda, o próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles passaram a crer em Jesus? Não. A Bíblia está lá posta. Ela fala sobre Jesus. E Jesus está dizendo para a sua audiência. E ela basta. E ela basta. E isso nos ensina uma lição muito importante, muito preciosa. Porque é bom nós buscarmos conhecimento das evidências quando o assunto é fé. Mas os níveis mais profundos de conhecimento não são acessíveis por meio das evidências, mas sim pela fé. Por que eu digo isso? Porque nós estamos em um mundo em que as pessoas estão buscando as evidências. E as pessoas estão ainda, como nos dias dos tempos de Jesus, pedindo sinais para crerem em Jesus. Elas querem ver coisas extraordinárias. As igrejas e os pastores têm se deixado levar por essas coisas e estão buscando então coisas extraordinárias do Senhor, quando o que é necessário é apenas a palavra. E Jesus diz, e eles têm a palavra. A lei e os profetas é uma maneira judaica de dizer o Antigo Testamento. Eles têm o Antigo Testamento, mas eles não leem. Eles então desprezam essas coisas. E aí então a parábola termina assim, e aí a pergunta exatamente ou o que nós devemos pensar é: qual é então a ideia principal desse texto? Estaria esse texto Jesus lançando um livreto sobre soterologia ou a maneira como nós somos salvos? Estaria esse texto Jesus colocando um apêndice nesse livreto sobre soterologia, também algumas ideias sobre escatologia ou a doutrina das últimas coisas e dizendo a maneira como serão as últimas coisas ou dando um vislumbre de como será no novo céu e na nova terra? A despeito dessas coisas estarem presentes no texto, essas coisas são secundárias e poucas informações nós temos aqui sobre salvação e sobre escatologia. Mas algumas coisas que nós precisamos entender, para entendermos o ponto principal dessa parábola. Joaquim Jeremias, talvez um dos maiores estudiosos nas parábolas de Jesus, ele disse que essa parábola é a parábola dos 5 irmãos. Essa parábola, ele disse, é a parábola dos 5 irmãos. E ele explica. Como nós podemos entender isso? Como nós podemos perceber isso que ele está dizendo no texto? Nós precisamos então voltar lá a Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 a 21. Abra sua Bíblia então, Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. A gente acabou uma série no mês passado, uma série que nós falamos sobre a vinda de Jesus Cristo, os eventos da natividade. E Lucas apresentou como que Jesus viria ao mundo. E logo depois de fazer essa apresentação, ele apresenta o início do ministério de Jesus. E a gente poderia até esticar essa parábola e fazer desse texto aqui, que eu vou ler agora, mais um sermão da série Dito e Feito. Porque agora o que foi dito, mais uma vez está feito em Cristo Jesus. Versículo de número 16 diz assim: Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado
entrou na sinagoga como era de costume. Levantou-se para ler. Foi entregue então o livro do profeta Isaías, era um rolo enorme. Ele então abriu esse rolo e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, a plenitude dos tempos. Então ele pegou o livro, o rolo de Isaías, e ele simplesmente fechou esse livro, entregou ao assistente, sentou-se na senhora, e aí ele diz então, versículo de número 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que ele está dizendo? O ano aceitável do Senhor é uma realidade. O reino de Deus foi inaugurado. E o evangelho está sendo pregado a todas as pessoas. E ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a falar o evangelho. E ele começa a falar das boas novas, e algumas pessoas estão ouvindo essas boas novas, e essas pessoas estão respondendo isso com arrependimento e fé. Sim, eles estão fazendo isso. A gente percebe isso na parábola do filho pródigo. A gente percebe isso em tantas pessoas que começam a seguir a Jesus. A gente percebe isso naquela mulher pecadora que se lança aos seus pés depois de ser salva por Ele mesmo, agora tentando dar a honra e a glória que Ele merecia. E no meio de tudo isso, qual é a reação dos fariseus? Eles rejeitam esse Cristo. Eles não querem saber dessa mensagem. Eles respondem a essa mensagem do Messias com arrependimento e fé? Não! Eles não respondem com arrependimento e fé. Eles não recebem o Messias, nem muito menos a sua mensagem. Eles não se unem agora a Jesus na proclamação e no estabelecimento desse reino, que diz as Escrituras é um reino de alegria, de paz e de justiça. E é esse terceiro adjetivo que Jesus está trabalhando nesse texto. Esse novo reino é um reino onde reina a justiça. Onde as pessoas agora, elas recebem o evangelho como aquele coletor de impostos chamado Zaqueu, e agora a disposição do seu coração muda, de não mais das coisas de Deus para si mesmo, mas agora das coisas que Deus tem dado para o reino de Deus e para o bem do próximo. Essa é a razão pela qual Zaqueu, que entendeu o evangelho, disse que então iria repartir com aquelas pessoas que ele tinha defraudado. E ele iria se arrepender, e o seu arrependimento viria com essa restituição. Os fariseus então, eles não querem saber desta mensagem. Eles não querem se arrepender dos seus pecados. E por essa razão eles rejeitam a Jesus. Mas não apenas por essa razão. O texto que nós lemos lá no início, então, disse que eles rejeitam a Jesus, porque primeiro, eles eram amantes de si mesmos. Segundo, porque eles amavam o dinheiro. Terceiro, porque eles eram cheios de autojustiça. Eles batiam no peito e eles diziam assim: homem bom sou eu. Homem de coração que obedece à lei sou eu. E eles amavam essa autojustiça. O problema disso é que Deus vê o coração, não apenas a ação. E aí então Jesus conta essa parábola para colocar agora com imagens descritivas o que é essencialmente um fariseu. Bem, a gente está chegando no final dessa mensagem, você deve estar dizendo assim, como é que pode, que homem ruim é esse, hein? Bem, mas a minha missão hoje é mostrar que você não é muito diferente. E a minha missão hoje é
talvez levá-lo ao arrependimento e ao quebrantamento, por estar envolvido nesses mesmos pecados. Isso nos leva então a algumas aplicações, e eu queria começar então pela primeira, que vai lançar luz sobre o que nós vamos dizer daqui para frente. Ter ou não ter não é a questão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que ter ou não ter não é a questão. Por quê? Essa é uma mensagem para ricos e pobres. Essa é uma mensagem para todos. Independente do saldo da sua conta bancária, essa é uma mensagem para todos nós. Porque essa é uma mensagem sobre amar a si mesmo e amar o dinheiro. E essa é uma realidade que pode ser vista em quem tem muito, em quem tem pouco. Quem tem muito pode cair na tentação e num desejo insaciável de ter mais e de guardar tudo que tem para assim ter segurança. A palavra bíblica para isso é idolatria. Quem tem pouco pode então cair na tentação e no desejo insaciável de alcançar bens e assim poder então ganhar significado na vida. E quando não possui essas coisas, cai no pecado do descontentamento e da ingratidão. A maioria dos comentaristas tem dito que Lázaro é apresentado nessa parábola propositalmente como sendo alguém que entendeu que precisa ser contente e grato a Deus com aquilo que possui. Você percebeu que ele não fala nada na parábola? Jesus não coloca uma palavra na sua boca. E olha que ele tem muito motivo para murmurar. Porque ele é um filho de Abraão. E o texto diz que ele é levado para perto de Abraão. Isso quer dizer então na parábola que realmente ele é do Senhor. Um dos servos de Deus. Mas nessa situação, exatamente nesse estado, mas em nenhum momento é dito sobre a maneira como ele age em relação a essa situação. Talvez isso deva nos ensinar o fato de que nós devemos entender que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, até mesmo quando Ele permite o sofrimento. E ainda assim nós precisamos entender que Ele está cuidando de nós. Não sei se você sabia, mas essa é a primeira parábola que um personagem é nomeado. Jesus sempre diz: certo homem, um samaritano, um servo, um senhor, uma mulher. É sempre dito, sempre é falado, sem descrever o nome, mas a esse homem é dado o nome: Lázaro, Eliezer. Os ouvintes entenderam? Eliezer, aquele que Deus ajuda. Aquele que Deus ajuda. Ele é apresentado aqui, segundo muitos comentaristas, como sendo uma espécie de Jó do Novo Testamento, que mesmo diante das situações difíceis, entendeu que Deus é o seu ajudador. E se Deus é o seu ajudador, isso basta. Porque o seu Redentor vive. E um dia ele estará com o seu Redentor. E isso é o principal na vida. Por isso, a gente pode entender que tudo vem de Deus, até mesmo os dias difíceis. E que a gente precisa viver contente com o que a gente tem. Ter ou não ter não era a questão. Porque você pode ter muito ou pouco. E ainda assim, cair exatamente num pecado de poder amar essas coisas. Por isso esse é um mal que ele está diante de nós, independente do saldo da conta bancária. Sim, esse é um mal que está dentro de nós. E eu queria mostrar que isso é uma realidade. A primeira coisa é que nós esquecemos que tudo vem de Deus.
Por isso, não poucas vezes, nós não somos gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Era assim esse homem. Ele não via as dádivas como sendo uma bênção de Deus. Ele via isso como sendo fruto do seu trabalho. O outro lado da parábola do rico insensato, o ponto é o mesmo. Ele achava que ele fez aquela colheita extraordinária, porque aquilo era fruto da sua capacidade de plantar. E por essa razão, ele em nenhum momento dá glória a Deus e agradece a Deus pelo que ele tinha recebido. Essa é uma realidade, minha e sua. Porque Deus tem nos dado mais do que nós merecemos e mais do que nós precisamos. Mas a gente tem deixado de agradecer a Deus por essas coisas. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por tudo que Deus tem te dado? Qual foi? A gente não pensa nessas coisas, porque no final das contas a gente acha que é pelo nosso braço. E por isso nós somos ingratos. E essa é uma realidade. Agora, porque também, além de ingratos, nós nos esquecemos qual é o propósito da vida? Então nós fazemos o que esse homem fez e o que o rico lá também, que a parábola paralela a essa fez, que é vivermos em um vácuo de um reino de um. Sim, eu e você somos assim. Eu e você temos não poucas vezes usado tudo que Deus tem nos dado. Você não está conquistando, é dádiva para o nosso bel prazer, para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, para a nossa alegria. E pouco temos usado dessas dádivas para o reino de Deus e o cuidado dos necessitados à nossa volta. Isso porque nós não entendemos que o que Deus nos dá não é para a nossa satisfação pessoal e para o nosso deleite, mas sim para o seu reino. E sim para o seu reino. É por isso que a gente tem dinheiro para tudo. A gente tem dinheiro para viajar, para almoçar em bons restaurantes, para comprar aquela roupa com aquela marcazinha assim bem bonita, para ostentar. Mas a gente pouco tem dinheiro para dízimos e ofertas, para a expansão do reino de Deus no mundo. É por isso que a causa missionária não é uma coisa que está na nossa agenda e no nosso planejamento. Você nem pensa nisso. Talvez lá em um agosto, quando tem um trabalho missionário e de repente alguém fala sobre missões, talvez você até fique motivado a ajudar alguma coisa, alguém, ou quando você mesmo assiste um vídeo ou alguma coisa que te toca muito. Mas isso realmente não é uma coisa que está muito presente no seu coração. Por quê? Porque você não ama essas coisas. E você precisa entender isso. Porque você ama muito mais a você mesmo, o seu conforto, do que qualquer outra coisa. É por isso que você ouve a voz do evangelho secular. É por isso que você cai no consumismo. E é por isso que você gasta o que você não tem, para comprar o que você não precisa, a fim de ser o que você não é. Porque você não ama a Cristo e não o vê como sendo todo suficiente como deveria. E o seu coração é dividido. E você é igualzinho a esse fariseu. Igualzinho. Porque ele amava a si mesmo, ele amava o dinheiro, ele amava o que o dinheiro poderia proporcionar, e ele não amava ao Senhor. É por isso que ele despreza a palavra de Deus. E você não é diferente, porque você é confrontado o tempo todo pela palavra de Deus e por esse púlpito. Mas você volta-se para Deus em arrependimento e fé? Não. Você quer fazer sempre o que é reto aos seus próprios olhos, porque você se ama. Porque você não quer negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Você não quer isso, porque você é como esse fariseu. Você é como esse fariseu. Nós precisamos entender que esse é um problema nosso.
E sim, é um problema nosso, porque nós esquecemos que nós não recebemos essas coisas pelo nosso braço. Por isso, nós precisamos entender que nós somos apenas mordomos. E porque nós somos mordomos, nós temos responsabilidade social para com aqueles filhos de Abraão que são necessitados na comunidade à nossa volta, na qual nós participamos. Deus fez o seguinte: Deus te deu uma vida, uma saúde, uma capacidade para você estudar, se formar e aí passar no concurso público ou fazer sei lá o quê. E Deus te deu condições de poder ter dinheiro. Deus te deu tudo isso e disse: filho, agora você é mordomo dessas coisas. É isso que as Escrituras e as parábolas de Jesus dizem. Agora, você vai pegar isso e você vai agir como um mordomo, administrando essas coisas. Administrando essas coisas para o bem do reino de Deus e do próximo. Mas nós agimos como mordomos das coisas de Deus? Não, porque nós amamos a nós mesmos. É por isso que agora que o nosso país está em crise, muitos de nós estão aí desesperados, sem saber o que fazer. E às vezes a gente quer seguir algumas propostas, onde a última coisa que nós pensamos nessas propostas é: se isso vai glorificar a Deus, vai me aproximar de Cristo, ou não. Por isso a gente não se importa em ir para alguns lugares onde nós vamos passar um deserto espiritual, desde que isso traga conforto para nós. Admita, você ama essas coisas. Agora a boa nova é o seguinte, a boa nova, e eu termino com isso, é que de fato essa é a parábola dos 5 irmãos. E por que a parábola dos 5 irmãos? Porque Jesus está contando isso para uma audiência que ouve. Você observou que essa é uma parábola, e isso é comum em Lucas, que mais uma vez termina sem o final? A gente não sabe se lá na parábola do filho pródigo, o filho mais velho se arrependeu e enfim entrou para o banquete com o pai. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu com aquele jovem rico que foi até Jesus e disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você sabe os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, eu sei isso desde a minha juventude. E aí Jesus o chama ao arrependimento, a morrer para si mesmo, a morrer para esse mundo e segui-lo. E a gente não sabe ao certo o que aconteceu com aquele jovem depois daquele encontro. Ele se arrependeu, ele se voltou para Deus. O que aconteceu com esses 5 irmãos? Eles se arrependeram, eles voltaram para Deus? A gente não sabe. Lucas usa essa estratégia em todas as parábolas para mostrar uma coisa, para dizer que aqui está a mensagem. O juízo é uma realidade que se aproxima, mas ainda é uma realidade que se aproxima, porque hoje é o tempo de arrependimento e de nos voltarmos para o Senhor. É isso que Lucas quer que a sua audiência, os seus ouvintes entendam. E essa mensagem então termina com isso. Talvez você deva ter se identificado com esse fariseu, porque você talvez tenha percebido que você se ama mais do que você deveria se amar, e mais do que o Senhor. Talvez você tenha percebido que sim, o dinheiro tem um espaço muito importante na sua vida e que você vive mais para ele do que para outras coisas. Quer tendo muito, quer tendo pouco, porque ter ou não ter não é a questão. A questão é o lugar onde isso ocupa o seu coração e a sua mente. E às vezes é a preocupação nossa. Talvez você esteja aí cheio de autojustiça, se achando até melhor do que os outros, porque você tem. Afinal, diz a teologia hoje que ter é bênção de Deus e é prosperidade. Não ter é sinônimo de fracasso e de que não é bem sucedido espiritualmente. Talvez você esteja aqui nessa manhã, ou quem nos ouve pela internet, também cheio de autojustiça pelo que possui. A mensagem de Jesus é: arrependam-se, volte-se para mim, me ame, me siga e viva como um súdito do meu reino. A minha oração
é que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Vamos ficar de pé?